amigos, irmãos e irmãs, o Projeto Amor de Deus está começando agora. O culto Reinando com Cristo, com o pastor João Batista e minha esposa Cláudia Machado. E com cada um de vocês que já estão conosco e aqueles que ainda vão entrar e fazer parte deste momento de louvor, de adoração. Este encontro é um encontro onde nós louvamos ao Senhor, oramos e compartilhamos uma mensagem da Palavra de Deus. Quero saudar a todos que já se encontram conosco e aqueles que entrarão com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz do Senhor bendito, a paz do Senhor Rosane Evangelotti, a paz do Senhor Aline, enfim, todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que já se encontram, que nós não estamos visualizando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vou deixar para a nossa meditação, aleluia, a palavra de Deus que diz em Romanos 5, versículo 17, parte B: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nossa irmã Maria das Neves também, a paz do Senhor Jesus, é a mãe da Marcinha, do Moisés, do Marcelino. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E aproveitando, vamos deixar também aqui neste momento a leitura, aleluia, no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Aleluia, glória a Deus. A mensagem da palavra do Senhor. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 4, de 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje, que vamos compartilhar nesta noite, é preciso dominar o desejo de praticar o mal. Louvado seja Deus. Minha irmãzinha Sônia, a paz do Senhor, glória a Deus. Cada um de vocês já se encontram. Deus é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos atribuir, né? Vamos colocar nas mãos do Espírito Santo esta capacidade, essa possibilidade de se dominar e não praticar o mal. Então nós vamos louvar o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes nós vamos estar ouvindo assim, né, a oração com a minha esposa, que estará dedicando este culto ao Senhor e também estará apresentando as nossas vidas ao Senhor. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, louvado seja sempre o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que bom estarmos aqui mais uma noite para louvar, para engrandecer o nome do Senhor e ouvir o que o Senhor tem
para os nossos corações. Amém? Amém. A palavra do Senhor, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ó, meu Senhor, louvado seja sempre o teu nome, Pai. Obrigada, meu Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, meu Senhor, em tua presença santa. Amém, Jesus. Obrigada, meu Senhor, porque, como diz a tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Jesus. Por isso estamos alegres. Por isso, meu Senhor, estamos unidos, meu Senhor, com os irmãos e com as irmãs aqui nesta noite. Amém. Pai querido, Pai amado, diminuamos nós. Amém. Pastor João Batista, Cláudia Machado, Amém. grande somente o Senhor, Pai. Amém, Pai. Ó, meu Senhor, coloca esse projeto, amor de Deus, nas tuas mãos, Pai. Faz como lhe apraz, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Pai, fala conosco, meu Senhor, os nossos corações, aos corações de todos que estiverem ligados, meu Amém, Senhor, neste culto, meu Senhor. Ó, Deus, e que cada um possa ouvir o som da tua voz, Amém, Pai. Em nome de Jesus, nas orações, nos louvores, tudo que será feito aqui, porque tudo é para o Senhor. Amém. A ti seja sempre toda honra, glória e louvor, Pai. Amém. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por tudo, meu Senhor. Como diz hoje na oração, quando meu esposo chegou, eu te agradeço por ter levado, ter trago de volta, Pai, em segurança, assim como cada um está em casa agora, em segurança. Amém, também. Pai Santo. É o Senhor, Pai. É a tua graça e a tua misericórdia, meu Senhor, que estão sobre a nossa vida. Muito obrigada, meu Senhor, por esta oportunidade de orar, de te engrandecer, Pai, aleluia, e de te agradecer, Sim, Pai. meu Senhor. Em nome de Jesus, aceita, meu Senhor, os nossos louvores e recebe esta oração que faço em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, aleluia. A paz do Senhor, Débora, né? Também da irmã Maria das Neves, mais uma vez, a paz do Senhor, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí, também por aí, também. Nós não estamos visualizando todo mundo, tá, gente? Eu só estou visualizando 4 pessoas. Mas eu sei que tem outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor, Marcinha, Sandrinha. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Marcinha é a filha da Dona Maria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É a Maria abençoada. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Sandrinha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Yolanda Japur. Deus abençoe a sua vida, minha irmã querida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas, que estão conosco neste culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou aqui pegando o caderno de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando pelos propósitos de oração, vamos estar orando pelo nosso país, o Brasil. Aleluia. Vamos estar orando pelo governo brasileiro, pela nação brasileira, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, cativas, oprimidas. Vamos estar orando pelo caderno de oração e vamos estar orando pelos pedidos de oração e pelo avivamento no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai amado, em nome de Jesus, juntamente com minha esposa, com cada irmão que se encontra em suas casas, no trabalho, ou algum lugar, Senhor Deus, onde conseguiu, Senhor Deus, sintonizar e está agora conosco. Tu sabes, Senhor. Aleluia. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Pois queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, mais uma vez, estes propósitos, ó Deus,
e que verdadeiramente, Pai amado, Tu velas, Deus, pela Sua palavra para a cumprir, Pai. Como diz as Escrituras Sagradas também, meu Senhor, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Fiel, Senhor Deus, Pai amado, para cumprir, Senhor Deus, com a Tua palavra, meu Senhor Deus e Pai. E nada é impossível para Ti em todas as Tuas promessas, ó Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai amado, meu Pai eterno, queremos colocar nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor Deus, o nosso país, Senhor, o Brasil. Ó Pai amado, estamos vivendo, Senhor Deus, um tempo, Senhor, em que o espírito de engano, de mentira, Pai, está operando de uma forma tremenda, Pai. Mas, ó Pai amado, nós resistimos, ó Pai, o espírito de mentira e de engano com a Tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Brasil, Senhor. Pai amado, toma o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Estamos vendo, Senhor Deus, Pai, países vizinhos, ó Deus, caindo, Senhor Deus, numa situação muito difícil, Pai, de miséria, Pai, de violência, de destruição, Pai amado, por conta, Senhor Deus, se deixaram enganar, meu Senhor. Mas agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entre como providência, Pai, para que não venhamos nos deixar enganar pelo maligno, Pai, mas que venhamos, ó Senhor Deus, a resistir o diabo, Pai, para que ele possa fugir do Brasil, para que ele possa fugir, meu Pai amado, ó Pai amado, das nossas vidas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, toma o Brasil, Pai. Todo o território brasileiro é Teu, Pai. Todo o território brasileiro é Teu, Pai. Ó Pai amado, as fontes de água são Tuas, Senhor Deus. A água, Senhor Deus, Pai amado, potável é Tua, Senhor Deus. A água, ó Pai amado, nas fontes, ó Deus eterno, são Tuas, nos rios são Tuas, ó Pai amado. Ó Pai amado, as águas dos aquíferos, ó Pai, subterrâneos, são Tuas, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. A fauna e a flora deste país pertence a Ti, Senhor Deus. Ó Pai amado, seja, Senhor Deus eterno, uma graminha, Senhor Deus, seja uma grande plantação, meu Pai amado, tudo é Teu, Pai. Os animais, Senhor Deus, ó Pai amado, selvagens, Senhor Deus, animais domésticos são Teus, Pai amado. Pai amado, são Teus também, Pai amado, Pai eterno, todos os animais, ó Pai, de corte, Pai amado, o gado, Senhor Deus, Pai amado, tudo aquilo que está sendo, as criações, ó Pai amado, tudo pertence a Ti, Pai, tudo é Teu, Senhor Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, cada alma, Senhor, cada vida que habita sobre este território, Pai amado, a Ti pertence, porque está escrito, Senhor Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os moradores que nela habitam, Senhor Deus, Pai Santo, os homens e os moradores que nela habitam, Pai. Tudo é Teu, Pai. Pai amado, nosso país pertence a Ti, Senhor Deus. As nossas vidas pertencem a Ti, Senhor Deus. Ó Pai amado, homem, mulher, jovem, criança, idoso, todos pertencemos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos o nosso país, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, nossos governantes, Pai. Ó Pai, poder executivo, legislativo, judiciário, Pai. Também estes homens, ó Pai, eles podem não entender, eles podem não compreender, mas eles são Teus, ó Pai amado. Eles são Teus, são obra das Tuas mãos, ó Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus e Pai. Ó Pai amado, o presidente, os ministros, toma nas Tuas mãos, ó Deus eterno, os senadores, os governadores, os prefeitos, os deputados federais e estaduais. Toma nas Tuas mãos, ó Pai amado, todos, ó Pai, os juízes, ó Pai amado, os embargadores, ó Pai, de todas as cortes, de todas, ó Pai amado, as instâncias. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, ó Pai, o legislativo, Pai, que foi, ó Pai, levantado para legislar, para criar leis.
Toma, Senhor Deus, ó Pai amado, o judiciário que é para julgar segundo as leis, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o presidente da República, aleluia, e todo o poder executivo, aleluia, governadores e prefeitos, ó Pai, que é para cumprir com as leis, ó Pai amado. Toma nas tuas mãos, Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Toma sim, meu Pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sua esposa, sua filhinha Laura, todos os seus filhos, ó Pai, guardando, livrando de todo mal, Pai. E tem misericórdia não somente da sua vida, mas de todos aqueles, ó Pai, ó Deus amado, que se arrependerem dos seus pecados, ó Pai, e se voltarem para Ti, Senhor Deus, ó Pai amado, para servir, ó Pai, a Ti em primeiro lugar, e esta nação, Pai amado, com suas vidas, com o seu compromisso, com a sua integridade, no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai amado, Pai eterno, toma a nação brasileira nas Tuas mãos, Pai. Esta nação, meu Pai amado, que o Senhor plantou aqui, Pai, uma nação miscigenada, Pai, uma nação, meu Pai amado, de homens brancos, pardos, negros, Pai amado, de todas as etnias, ó Pai, que vivemos aqui em paz, Senhor Deus. Vivemos aqui, Pai amado, buscando, Senhor Deus, ter uma vida, ó Pai amado, de paz, cuidando das nossas famílias, cuidando, Senhor Deus, ó Pai, dos interesses, ó Pai amado, dos nossos familiares, ó Pai, procurando, Senhor Deus, fazer o bem. Meu Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, a nação brasileira, Pai amado. Vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai tirando, meu Pai amado, toda, ó Pai amado, cegueira, ó Pai amado, espiritual. Vai tirando toda cegueira, Pai amado, do entendimento da nação brasileira, Pai. E abençoa, meu Pai, para que possam contemplar, meu Pai amado, contemplar, ó Deus, a tamanha salvação que está diante de nós, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Entregamos, ó Pai, o nosso país, o Brasil. Entregamos, ó Pai, o nosso governo e o nosso governante. Entregamos, ó Deus eterno, as eleições que estão aí, Senhor Deus, muito próximas, ó Pai, para que não haja realmente nenhum tipo de fraude, Pai. E não apenas a fraude dentro do sistema, Pai, mas que as mentiras caiam por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. As falcatruas, ó Deus, que acontecem durante o processo eleitoral, Pai. Ó Deus, os enganos, ó Pai, as mentiras que muitos políticos falam para trazer para seu lado, Senhor, pessoas incautas, ó Deus. Tem misericórdia, pessoas, ó Pai amado, muitas vezes simples, Senhor Deus, que não conseguem entender a astúcia e o engano de homens, ó Pai amado, que são dominados pelo espírito de mentira e de engano e, portanto, Pai amado, muitas vezes fazendo papel de filhos do diabo, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor, tem misericórdia desta nação, meu Pai, e entra como providência no nome de Jesus. Pai amado, também, Pai. Ó Deus vivo, quantas pessoas que vivem neste país, ó Pai, não apenas brasileiros, mas estrangeiros, ó Pai. Ó Pai amado, quantos estão, ó Pai amado, cativos, oprimidos, doentes, enfermos, ó Pai. E nós oramos, ó Pai, para que os mesmos milagres que aconteceram na época do Senhor Jesus, os mesmos milagres que aconteceram na época dos apóstolos, da igreja, ó Pai, primitiva, os mesmos milagres que aconteceram na vida de muitos, ó Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai, possam acontecer nos nossos dias, ó Pai, para que teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai amado, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração, para que haja salvação, no nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai amado, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que olhar para Ti, meu Pai, todo aquele que suplicar a Ti, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias, Pai, manifesta o Teu poder, Pai, manifesta o Teu poder na vida do Pai, da mãe, do filho, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, quando eles chegam diante de Ti e pedem socorro a Ti, Pai, para com a vida do seu filho e da sua filha.
para com a vida do seu pai e da sua mãe, para com a vida dos seus familiares, para com a vida dos seus parentes, para com a vida dos seus amigos, para com a vida, meu Pai amado, Pai eterno, da vida até mesmo das pessoas estranhas ou de vizinhos, Pai amado, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor pelas tuas misericórdias, que não têm fim e se renovam a cada manhã, Pai. Manifesta o teu poder, Pai, curando, libertando, restaurando. Visita os hospitais, visita as clínicas, ó Pai amado, vai curando, vai libertando o homem oprimido, que muitas vezes está debaixo do Senhor Deus, uma influência que faz com que ele seja tido como louco, Pai, mas é algo maligno, Senhor. Meu Pai, todo aquele que está debaixo de uma enfermidade maligna na mente, Pai, que ele seja liberto, Pai, que ele seja curado, Pai, que ele seja transformado, Pai, homem, mulher, jovem, criança, Pai, que não fique debaixo do poder de remédios, ó Pai, mas que ele possa ser totalmente curado, restaurado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, Pai eterno, visita aquelas pessoas que estão nas ruas, ó Pai, pessoas que não têm, Pai eterno, uma moradia, ou que ficam na rua, Pai, para conseguir alimento, meu Pai santo, ó Deus altíssimo, muitos, ó Pai, como eu vi nesta noite, quando estava vindo para casa, meu Pai, quantos debaixo das marquises, Senhor, ó Pai amado, por causa do problema, Senhor Deus, das drogas, por causa do problema da bebida, por causa do problema, Senhor Deus, do desemprego, por causa do problema, Pai amado, da rebeldia, meu Deus, Tu sabes, meu Pai, mas tem misericórdia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que ainda haja esperança para estas pessoas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai amado, Pai eterno, Deus altíssimo, no nome de Jesus, queremos apresentar a Ti esse caderno de oração, meu Pai. Ó Deus amado, por amor da Tua misericórdia, da Tua fidelidade, Pai. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada família, cada ministério, cada, ó Pai, homem que Te serve, mulher que Te serve, jovem que Te serve, criança que Te serve, Pai amado, e que está rolado neste caderno, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, entra como providência e manifesta o Teu poder no nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus. Ó Pai amado, o Marcos, a Carla, Vinícius, ó Pai, o Yuri, meu Pai santo, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai amado, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus e Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, a Ana Cristina, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos a Márcia Regina, o Mauro, Senhor Deus e Pai, César e também a Dercy, meu Pai santo. Toma nas Tuas mãos a Eliana, meu Pai, a irmã Ângela, meu Senhor, a irmã da Ângela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Entra como providência. Toma a nossa irmã Débora, meu Pai, a nossa irmã Maria das Neves, ó Pai, curando, libertando, restaurando, para a glória e honra em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Toma nas Tuas mãos seus corações, ó Pai. Vai trazendo conforto, consolo. A Tua presença, meu Pai, seja sobre a vida das Tuas filhas, Senhor. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a Ângela. Ó Pai, abençoa o restabelecimento, meu Pai, da Covid, meu Pai, o Reginaldo. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Guarda a vida deste casal, livra de todo mal. Pai amado, toma nas Tuas mãos, Senhor Deus. Ó Pai, o Senhor Walter, meu Pai, que está entubado, meu Pai. Ó Deus eterno, com água nos pulmões, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, nada é possível para Ti, Senhor. É verdade, Deus. Meu Deus, meu Pai, toma o seu Walter, visita o hospital, Pai. Visita ele. Ó Pai amado, derrama unção sobre ele, Pai. Aleluia. Para que ele seja curado, Pai. Aleluia. Do alto da cabeça à planta dos pés. Para que seus pulmões possam, Senhor Deus, serem limpos, ó Pai. E que ele possa Te dar glória, honra e louvor, meu Pai. E que todos Te digam glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor Gelson, nas Tuas mãos, seu servo, meu Pai, que deve ter operado, meu Senhor, que ele possa ter um total restabelecimento, Pai. Assim também abençoa a pastora Samira, meu Pai, da Catedral, que ela também possa, meu Pai, ficar totalmente curada, restaurada para a glória do Teu santo nome. Também o pastor Altair, meu Pai, continua com o Teu servo, meu Pai. Que, ó Deus, não falte a Tua presença com ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, agindo o Senhor, quem te impedirá, Senhor Deus? Ninguém pode te pedir, meu Pai. Entra como providência. Toma a Edna, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai amado, que ela possa ficar totalmente recuperada, meu Pai. A irmã Edina, esposa do irmão Carlos, Pai.
que ela possa ficar totalmente recuperada no nome de Jesus. Continua abençoando Pedro e Edna também, Pai, que possa ficar totalmente curados, restaurados e te glorificando, e te exaltando e dando testemunho como nós vimos e somos testemunhas, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a cirurgia da irmã Graça, meu Pai. Pai eterno, Pai amado, no nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua serva, meu Pai. Abençoa também o nosso irmão Carlos, ó Pai, curando de toda enfermidade. Pai, ele está, Senhor Deus, combatendo o bom combate. Ele está, meu Pai amado, em campanha. Ele está em campanha por Cristo, Senhor Deus, para Cristo, para a glória do Senhor, meu Pai. Abençoa teu servo, meu Deus. E abençoa, Pai, toda essa geração de homens e mulheres acima dos 60 anos, mas que estão, ó Pai amado, com a espada desembainhada, que estão, ó Pai amado, orando, que estão buscando, que estão, ó Pai, te glorificando, meu Pai amado, e que estão anunciando as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, Pai. Continua abençoando, dá sim saúde, dá cura, meu Pai, de toda enfermidade, dá longevidade para eles, porque eles são uma geração, Pai amado, que não negaram o nome do Senhor Jesus e continuam proclamando as boas novas, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. O pedido da Eliana, meu Pai, a Josenira, meu Pai, a Fabiola, meu Pai, o Peterson, Senhor Deus, a Camila, o Reinaldo, o José Carlos, a Fátima, ó Pai, curando de toda a diabetes, meu Pai, de toda enfermidade, de toda opressão. Manifesta o teu poder, Pai. Eu creio, Pai, na tua palavra, Senhor, que não volta vazia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, toma os netos, Mateus, Igor e Luana, Pai. Carlos e Maristela. Toma nas tuas mãos, ó Pai, estas crianças, ó Deus, estas pequeninos. Manifesta o teu poder, Pai. Entra como providência, Pai, que a semente plantada possa germinar de tal modo, Senhor, que seja uma geração liberta, curada, restaurada, para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Toma nossos irmãos Carlos e Maristela, meu Pai, e continua abençoando com a tua unção, meu Pai. Aleluia. Ó Pai amado, curando, libertando, ó Pai, dirigindo os passos, ó Deus, prosperando teus filhos. Aleluia. Dentro do propósito da tua vontade, Pai. Sim, muito obrigado, Deus, pela vida desse casal, que tantas pessoas têm abençoado, meu Pai, bem como nossas próprias vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma minha família também nas tuas mãos, minha irmã Soninha, Sandrinha, que estão participando deste culto, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a família, a casa da minha irmã, meu Pai, seu esposo, Duane, toda a família do Duane, Senhor Deus e Pai, family do Duane, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, a Isabelle, meu Pai, onde ela estiver. Ó Pai amado, toma, Senhor Deus, meu sobrinho, Senhor Deus eterno, o Marcelo. Ó Pai amado, sua esposa Sueli, Yasmin, ó Pai, minha sobrinha neta, Pai. Aleluia. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, toda a casa do meu pai, da minha mãe. Entra como providência, meu Pai, assim também na vida da minha esposa. Aleluia. Manifesta o teu poder, Pai, sobre as nossas famílias, Pai. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Então, pastor César, meu Pai, também curando, libertando, restaurando, prosperando o teu servo, Pai, em toda a obra que ele tem colocado as mãos para te exaltar, para te glorificar. Continua abençoando sua família, seus filhos e netos, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Entregamos a vida de cada um destes, ó Pai, aleluia, e daqueles que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai. Manifesta o seu poder em nome de Jesus, Pai. Nós oramos. Amém. Pai amado, Pai eterno, ó Deus, não posso esquecer. Aleluia. Pai amado, estamos num propósito, Senhor, de ao invés desse país cair num caos, aleluia, como a Inglaterra ia cair, aleluia, no passado, Pai. Aleluia. Aleluia. Ó Deus Altíssimo, aleluia, que este país possa, aleluia, ter um avivamento, Pai, aleluia, como aconteceu na Rua Azusa, meu Pai, aleluia, meu Senhor, como aconteceu, Pai, no país de Gales, aleluia, ó Senhor.
como aconteceu na Inglaterra, Pai, nos Estados Unidos, entre os negros americanos, ó Pai. Que o Espírito Santo venha sobre a tua igreja, Senhor. Venha, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, e que faça uma grande transformação na vida do teu povo, Senhor. Este povo que nós declaramos que pertence a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu posso falar, meus irmãos, que o nosso prazer é ser a casa de Deus. Aleluia. É ser a casa de Deus. Glórias e glórias. É ser santuário do Espírito Santo. É ser morada do Altíssimo. Que esse seja o nosso prazer. Que nós possamos ser tabernáculos da presença de Deus. Nós, eu e vocês, eu e minha esposa, cada um de nós, meus amados irmãos, aleluia, que a presença de Deus habite e abunde em nossas vidas, como aquela palavra, né? Que do nosso interior fluirão rios de água viva. Amém? Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento em que nós vamos estar compartilhando uma mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Eu espero, meus amados, que essa palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o que lhe apraz. Porque a palavra não é minha, a palavra é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui numa tentativa de ser um canal da palavra de Deus, que ela possa passar na minha vida e que ela possa chegar até a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Como nós dissemos, amados irmãos, o tema de hoje é preciso dominar o desejo de praticar o mal. É preciso isso para nós e para todos. Dominar o desejo de praticar o mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia. Ó Pai amado, que seria de nós, Pai Santo, se não fosse o teu amor, meu Pai revelado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele não tivesse, Senhor Deus, deixado a sua glória e habitado entre nós, que seria de nós, Senhor, se Ele não tivesse, Senhor Deus eterno, anunciado as boas novas de salvação, e incumbido, meu Pai, os apóstolos, discípulos, a igreja, de transmitir esta palavra, Senhor, libertadora, transformadora. Aleluia. E o que seria de nós, ó Pai, se Ele não fosse levantado na cruz do Calvário, pagando por nós o preço da nossa redenção. Ó Pai, porque nenhum de nós poderíamos pagar este preço. Estávamos debaixo, Pai, de maldição, de condenação, da tua ira, Pai, da tua justiça. Mas o Senhor, que é longânimo, infinitamente, Senhor Deus, misericordioso, aprove, Senhor, enviar teu Filho para nos oferecer essa tão grande salvação. Muito obrigado, Pai. Fala comigo, meu Pai, e também me usa, Senhor, apesar dos meus pecados, das minhas fraquezas, os quais, ó Pai, entrego a Ti pedindo perdão e pedindo pelo lavar do sangue de Cristo sobre a minha vida. Cubra a minha vida com o sangue, meu Pai, de Cristo, a vida da minha esposa
meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse tema veio à minha mente depois de ouvir uma mensagem da palavra do Senhor. Depois de ouvir um irmão, servo de Deus, lendo esta palavra, eu ainda falei para ele, eu vou pegar um pedaço aí da sua mensagem e vou compartilhar. A vida, meus irmãos, não é fácil. Se é fácil para alguém, eu não sei. Eu acho que não é fácil para ninguém. Desde os primórdios, quando surgiu a primeira família, começaram as dificuldades. A luta pela sobrevivência. O primeiro casal, ele quebrou a aliança que tinha com Deus, desobedecendo a palavra do Senhor e fazendo a vontade da sua carne, do desejo dos seus olhos. Preferiram dar ouvidos à antiga serpente, aquela serpente, do que ao Criador, se deixando levar pelo mal. Este casal, Adão e Eva, meus amados irmãos, e não Adão e Ivo, tiveram muitos filhos e filhas, mas seus dois primeiros filhos se chamaram Caim e Abel. O primeiro, Caim, tornou-se lavrador, e o segundo, Abel, pastor de ovelhas. Num determinado dia, ambos resolveram agradar a Deus, o Criador, e fizeram ofertas. Caim, do fruto da terra, e Abel, das primícias do seu rebanho. Deus, segundo as Escrituras, se agradou da oferta de Abel, mas por algum motivo não se agradou da oferta de Caim. Deus não respondeu para Caim o seu agrado. E Caim ficou revoltado, ficou com raiva, com ódio de seu irmão. E veja, meus irmãos, que isso era no início da humanidade. E veja que não era uma pessoa desconhecida, era o seu irmãozinho, caçula. E Deus contempla o coração de Caim. Conhece Deus os nossos corações também. E Deus repreende Caim, admoesta Caim, para que não se deixe vencer pelo desejo maligno que aflorou na sua alma. Com raiva, irado, com inveja, disposto a cometer uma agressão contra seu irmão mais novo, Deus tenta aplacar
a ira, a fúria do coração de Caim. Com a sua palavra. O que aconteceu com Caim deve servir, meus amados, como exemplo para todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, para a nossa geração, esta geração dos nossos dias. Mas principalmente para aqueles que são chamados filhos de Deus. Vamos ter mais uma vez, me perdoem, vamos ler o texto bíblico em Gênesis 4, do 1 a 7, que nos conta melhor essa história dos irmãos Caim e Abel. Gênesis 4, de 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E deu à luz e disse: alcancei do Senhor um homem, um varão. E deu à luz, mais uma vez, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Duas coisas dignas. Nenhum aqui estava fazendo uma coisa melhor do que o outro. Era trabalho digno. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra como oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Deus não vê apenas a aparência externa de Caim. Deus vê o que está passando na sua mente, o que está alimentando os seus pensamentos. O rosto estava diferente, sim, mas os pensamentos dele também não estavam ocultos a Deus. E os pensamentos dele eram pensamentos de morte contra seu irmão caçula. E Deus fala: olha o que você está pensando. Combata isso. Não se deixe levar por esse sentimento de inveja, de amargura, de ira. Porque se você me fizer uma oferta agradável, eu vou aceitá-la também. E se você não dominar o seu desejo vai dominar sobre você. Contenha-se. Domine o seu desejo. Porque o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deve dominar. Ele está virado. Ele estava com o semblante ruim. Está virado, estava com os maus pensamentos, mas ainda não havia praticado aquilo que estava na sua mente. E Deus fala para que ele domine o seu desejo. Senhor, abençoa, Pai, a tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes.
Novamente, meus irmãos, nós afirmamos que Deus conhece o nosso coração. Conhece o coração dos homens. O que se passa em seu coração e quais são as suas intenções. Deus nos conhece por dentro e por fora. Nada, absolutamente nada escapa dos seus olhos. Entenda isso, meus irmãos. Estava envolvido ali naquela situação duas ações que pareciam ser boas. O trabalho de um e o trabalho do outro eram dignos. Não havia nada de errado. O desejo de agradar a Deus, também não há nada de errado. Só que a intenção e o modo como foi feito, da parte de Caim, não foi aceito diante de Deus. Ele até ofereceu, mas não caiu fogo do céu para consumir a sua oferta. Meus amados irmãos, Deus conhece quando a intenção do homem é fazer de fato o bem. Algumas pessoas até podem aparentemente estar fazendo bem, mas se tiver alguma intenção oculta naquilo que está fazendo, Deus sabe. Então nós precisamos estar atentos a isso. Segundo, Deus conhece quando a intenção do homem também é fazer o mal. Porque às vezes a pessoa está numa situação em que o seu coração está cheio de vontade de fazer o mal. E as pessoas em volta não sabem. Mas Deus conhece. E Deus é também cheio de graça e misericórdia para com esta pessoa, como foi para com Caim. Falando com ele e orientando pela sua palavra que ele contivesse o desejo do seu coração. Terceiro, meus irmãos, Deus nos dá a condição de conter o desejo de fazer o mal ao nosso próximo. Sim, porque senão Deus não falava para Caim se conter. Contenha-se, segure firme, não permita que esta influência maligna te domine. Nosso desejo carnal pode e deve ser dominado, refreado, enquanto estiver em tempo. Porque enquanto não cometemos um ato de fazer mal ao nosso próximo, ao nosso semelhante, ainda está em tempo de evitar fazê-lo. No caso de Caim, meus amados irmãos, num período em que haviam poucos homens, eu não sei se só havia Adão, Eva, Caim e Abel, ou se já haviam outros, mas esses dois foram destacados por causa desse episódio, sendo Caim o mais velho e, provavelmente, segundo a Escritura, Abel o segundo filho. Logo nesse momento, o seu próximo era o seu próprio irmão. E quantos conflitos existem dentro, muitas vezes, da família? Quantos irmãos passam a ter ciúmes, inveja,
um dos outros? Quantos irmãos querem dominar sobre os outros? Querem usar os outros irmãos para fazer suas vontades? Isso também acontece, infelizmente, dentro da família espiritual. Não poderia, não deveria. Em nossos dias, a maioria, meus irmãos, dos conflitos e pecados começam dentro de casa. Veja só, a primeira família já começou o conflito. E hoje, somos bilhões sobre a face da terra. Inúmeras, milhares de famílias. E parece que seguimos o padrão do primeiro casal e de seus filhos. Muitas vezes. Em nossos dias, a maioria dos conflitos e pecados começam dentro de casa, no ambiente familiar. Mas, primeiramente, a família é um lugar de bênção. Aleluia. Sim, eu enfatizei que começa assim. Pode começar sim, mas ainda assim, meus irmãos, a intenção de Deus em relação à família é que a família seja um lugar de bênção. Aleluia, Senhor. É uma escola viva, onde podemos conhecer o único e verdadeiro Deus, Louvado seja o Senhor. seu poder e principalmente o seu caráter, através das experiências vivenciadas pela família. Não é ser contra a família, é ser a favor da família, é ser a favor do propósito de Deus para a família. Aleluia. Segundo, meus irmãos, a família é um lugar de amor. Parece uma contradição, né? Sim, surgem conflitos na família. Muitas vezes pecados graves como o fratricídio. Porém, meus amados irmãos, também é na família um lugar de amor. Amém. O amor paterno, o amor materno, o amor fraterno. Acontece dentro da esfera familiar. E é maravilhoso isso. Louvado seja o nome do Senhor. De compromisso, de responsabilidade, de cuidado e proteção. A família tem compromisso, responsabilidade, a família se protege. Quarto, meus irmãos, a família é um lugar de perdão e misericórdia. Como o pai e a mãe perdoam seus filhos. Podem até advertir, podem até castigar, mas perdoam seus filhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E muitos filhos, mesmo quando são punidos, castigados, e às vezes injustamente pelos seus pais, são capazes de perdoar os seus pais. Quando uma menina, um menino cresce sem a presença de um dos pais ou sem os pais, como faz falta para suas vidas e como desejam em seus corações que tivessem a presença do seu pai e de sua mãe. A necessidade de ser amparado, de ser amado, de ser protegido, que lhes falta. E mais mesmo quando um pai ou ainda uma mãe esqueça do seu filho, o abandone, Deus te ama. Deus ama esta pessoa. E Ele sempre providencia
a modo de proporcionar coisas que os pais poderiam fazer. Ele coloca outros anjos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. A família, meus irmãos, é um lugar de perdão e misericórdia. Os pais e os irmãos são chamados a se amarem a ponto de perdoarem os erros e as fraquezas uns dos outros. E ainda são capazes de defender os mais fracos diante das hostilidades daqueles de fora da família. Quantas vezes nós vimos irmãos defenderem seus irmãos menores, e às vezes os menores mais aguerridos defenderem os maiores que eram mais pacíficos. Quantas meninas defenderam seus irmãos e irmãs, famílias maiores, estou me referindo, protegendo mesmo da adversidade, da perseguição, mesmo quando às vezes fizeram arte. Mas eles falam, não, ele errou, mas vocês não têm o direito de fazer essas coisas, porque é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, a família é um lugar de revelação e de retorno à presença de Deus, ou, se quiser, a casa do Pai. Filhos perdidos precisam voltar para a casa do Pai. Filhos que transgredem, filhos que se desviam, filhos que abandonam, precisam voltar para a casa do Pai. Meus amados irmãos, entretanto, a família está sob o ataque de Satanás. Desde lá, primeiro casal, até os nossos dias. Todos os nossos ancestrais estiveram sob ataque. Ele induziu com mentiras Adão e Eva ao pecado. Com seus artifícios de mentira e engano, ele estimulou e influenciou os pensamentos, os sentimentos do primeiro casal para que desobedecesse ao Criador, a caírem em transgressão e a ficarem debaixo de condenação. Mas apesar dessa influência maligna, isto não tirou a responsabilidade do casal e nem os livrou das consequências derivadas dessa escolha errada que tiveram. O diabo os induziu, mas eles tinham o arbítrio, o livre-arbítrio para resistir, dizer não. Por isso foram responsabilizados. A partir desse momento, toda a descendência dos homens ficou contaminada pelo pecado. Não apenas Caim, mas todos os descendentes de Adão e Eva, portanto, todos nós, toda a humanidade. Davi, muitos anos depois, escreveu: em pecado e concebeu a minha mãe. Ele tinha este entendimento. Sua mãe estava debaixo de uma influência, de um poder espiritual. Ela também era uma pecadora. E ele nasceu de uma mulher pecadora. E ele também era um pecador. E o apóstolo Paulo, no início da era cristã, disse: todos pecaram, destituídos, isto é, separados, estão da glória de Deus. Abriu um abismo entre a humanidade, os homens e Deus. Porém, meus irmãos, Deus disse a Caim:
cumpre, isto é, necessário, dominar o teu desejo, a tua ira, a tua vontade de matar o seu irmão. Você é responsável para segurar a sua vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. Será que somos diferentes de Caim, meus irmãos? Ou somos capazes de desejar o mal ao nosso próximo, seja em nosso ambiente familiar ou fora do nosso ambiente familiar? É uma pergunta. É bom lembrar neste momento que todos, sem exceção, de todos os povos, línguas e raças, somos descendentes de um único tronco familiar, Adão e Eva. Toda a humanidade está condenada, meus irmãos, ou contaminada pelo desejo do pecado. E vivemos num mundo influenciado pela mesma serpente, aquela antiga serpente, que nós sabemos que é Satanás, que é o diabo, que nós sabemos que está revelado em Apocalipse, é o dragão da trindade maligna, dragão, falso profeta e o anticristo. Aquele anjo que caiu, que Jesus disse, eu via ele cair, vi Satanás cair. E todos os demônios que caíram juntamente com ele do céu. Então, meus amados, temos uma natureza contaminada pelo pecado e ainda temos um adversário que continua querendo nos induzir à prática do pecado, que nos revoltemos contra Deus. Mas Deus Pai, meus irmãos, prometeu, já naquele momento ali, quando Adão e Eva pecaram, um livramento. E em um certo momento, meus amados irmãos, foi revelado que por meio de Jesus seriam benditas todas as famílias da terra. Ele pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, porque ele veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas a sua igreja está na terra. E o inimigo continua aí, ferindo a sua igreja. Meus amados irmãos, Caim não conseguiu conter-se e matou Abel, seu irmão. O primeiro fratricídio registrado na história da humanidade, logo no seu começo. Mas a demonstração divina continua para todos nós homens. É preciso conter nossos desejos malignos. No Salmo 4, versículo 4, tem a advertência: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Se contenha, se domine. Você vai dormir? Se contenha, se domine. Pense se vale a pena seguir com esse tipo de entendimento. Pense se vale a pena vingar-se, fazer o mal ao seu próximo, seja alguém da sua família chegada, ou qualquer outra pessoa. Pense, reflita, para que no dia seguinte não tenha mais nada, isso não provoque algo pior, não aconteça nada. Então é preciso pensar, refletir diante de Deus, da palavra de Deus. Às vezes ficamos indignados, aborrecidos com alguma coisa ou com alguém, irados como Caim, mas o ensino bíblico é: contenham-se, para que não pequem.
É preciso pensar, refletir primeiro antes de tomar alguma atitude. É preciso acalmar-se. Jesus acalmou a tempestade. Acalma-te. Vento, mar. Nós podemos, pela fé em Jesus, dentro de nós, pela fé, seguir esta orientação bíblica e acalmar a tempestade. Semelhantemente, Paulo adverte: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Olha só, o diabo lá que operou contra a vida de Adão e Eva, depois contra a vida dos seus filhos, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo tragar aqueles que ouvem a sua voz. Não dê lugar ao diabo. Vemos que a ira, a indignação pode acontecer, e não é necessariamente um pecado, porque tem algum tipo de ira que muitas vezes é uma ira provocada. E diz aqui a palavra de Deus, principalmente quando esta ira é contra alguma injustiça, ou por causa da depravação humana contra o Criador. Quando a pessoa sofre uma injustiça, ela muitas vezes ira-se. Quando um filho de Deus, alguém que é justo, que é mais honesto, ele vê a depravação humana, ele vê para onde a humanidade está indo, se afundando no pecado, na lama, quando ele vê que filhos do diabo estão influenciando, ele fica indignado. E até mesmo que seja uma causa justa, a indignação dele, ele precisa tomar cuidado. Isso serve para todos nós crentes em Deus. Serve para os líderes espirituais. Porque às vezes na sua indignação, um líder espiritual, ele pode causar um transtorno terrível. Se ele não vigiar, se ele não orar, ele pode pecar contra a congregação do Senhor, contra os filhos de Deus. Então é preciso realmente ouvir, não o diabo, mas ouvir a voz de Deus, que diz: contenha-se, pare para pensar primeiro, não faça nada sem pensar nas consequências dos seus atos. Todavia o pecado jaz às portas. Por isso é preciso controlar-se. O diabo está próximo para transformar mesmo a justa ira em uma transgressão, em um pecado contra a palavra de Deus. Caim não ouviu a Deus, acabou ouvindo o maligno. As palavras, a língua, também possuem o poder da vida e da morte. Provérbios 18, 21. Em acordo com o Salmo 4, versículo 4, Paulo entende que deve se acalmar o coração e não continuar irado. Após passar a noite, chegar o outro dia. A ira deve ser contida com reflexão e paciência. É perigoso continuar irado, acabando por entrar o desejo de vingança contra o ofensor. Paulo diz para os romanos: jamais procurai vingar-se, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Não deis lugar ao diabo, resisti ao diabo. O acusador, adversário, nosso inimigo, não é uma lenda, como algumas pessoas tentam passar para nós, para nossos filhos. É um espírito maligno, um anjo caído, com grande poder de engano e mentira. Por isso vigiamos e oramos para que não
para não entrarmos em tentação, conforme o ensino do Senhor, Mateus 26, 41. Pois nossa carne é fraca. João também adverte que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Efésios 2, 1 a 5 diz, Deus nos fala, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andate segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sem domínio. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não diz apenas contenham-se. Deus, conhecendo o poder do pecado sobre as nossas vidas, conhecendo o nosso adversário e suas estratégias, seus ardis, suas mentiras, Ele já, desde a eternidade, providenciou um escape para nós. Aleluia! Pelo seu muito amor com que nos amou, Deus providenciou para nós a nossa salvação através de Jesus. Esta palavra, entre outras coisas que já vimos, meus irmãos, afirma que outrora andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo maligno, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Contenha-se, se não se conter, está em desobediência. Isso não foi exatamente o que Caim fez, cheio de ira, provocada pelo sentimento de rejeição, ciúmes, inveja, conquanto as consequências de não ter se contido foi a trágica morte do seu irmão e a prática do homicídio que virou uma constante entre nós, homens. Até então, ninguém havia morrido, e muito menos alguém tinha matado outra pessoa. Mas a partir daí, isso se tornou uma constante. Meus irmãos, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4, 26 ao 30. Amados, precisamos conter a vontade de nossa carne e dos nossos pensamentos que estão fora da vontade do nosso Deus. Existem as obras da nossa carne, mas também existe o fruto do Espírito. As obras da carne entristecem o Espírito Santo de Deus, mas quando ouvimos a voz de Deus e damos lugar ao Espírito, temos condições de nos conter e não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Com o auxílio do Espírito de Deus, meus amados irmãos, podemos exercer o domínio próprio. Podemos até irar-nos por causa da injustiça ou da maldade, mas obedeceremos a voz daquele por quem fomos selados, o qual pode nos conter, nos auxiliando para não pecarmos contra Deus, o Espírito Santo, meus irmãos, e contra o nosso próximo. Não sei quantos anos tinham Caim e Abel, mas a impressão que tenho, meus irmãos,
é que eram ainda jovens. Existe uma palavra para os jovens no Novo Testamento que diz: isso é para você jovem, ou para você que tem um espírito jovem. Jovens, sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e tende vencido o maligno. Essa é a estratégia de Deus para as nossas vidas. Ouvirmos a sua palavra. Se Caim tivesse ouvido, todo esse mal não tinha entrado. Não teria matado o seu irmão, seu descendente não teria matado outros homens, e aí por diante. Não estaríamos nessa situação que vivemos hoje. Mas o que diz aqui a palavra do Senhor? A palavra de Deus habita em vós e tende vencido o maligno. O tentador, ele vem. Ele está ao nosso derredor. Os demônios estão aí a seu serviço. Irmãos, esta palavra, como eu disse, serve para todos nós, não apenas para os jovens. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ouça o que o Espírito de Deus fala para a sua vida, para o seu coração. Ouça a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai eterno, por esta oportunidade de poder, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, Senhor. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Quantas vezes nós erramos, Pai. Não conseguimos conter aquilo que estava no nosso pensamento, Pai. E acabamos falando ou fazendo alguma coisa que não era do Teu agrado. Caim matou Abel. Algumas pessoas matam com as palavras. Algumas pessoas, ó Pai, abusam dos mais fracos. Algumas pessoas, ó Pai, se prostituem. Algumas pessoas se deixam levar pelo vício das drogas. Algumas pessoas, ó Pai amado, pela cobiça, pela ganância, meu Pai, se deixam levar pela influência de Satanás, do maligno, Pai. Nós, ó Deus, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E pedimos, ó Pai amado, que a Sua palavra permaneça em nós, para quando formos tentados, ó Pai amado, como diz a Sua palavra, Senhor Deus, que nosso Senhor em todas as coisas foi tentado, mas que não cometeu pecado. Pai amado, como diz a Tua palavra, que se vier tentação sobre as nossas vidas, Deus nos dará um escape, Pai. O Senhor nos dará um escape. Sê conosco, Pai. Toma nossas vidas. Os mais velhos, os mais jovens e até mesmo os pequeninos, Pai. Para que possamos, Deus, uma vez que a Sua palavra foi plantada, semeada em nossos corações, e nós fomos selados pelo Espírito Santo, viemos dar ouvido à Tua voz, e não à voz de Satanás, e vencer o maligno, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se alguém aí que está ouvindo esta mensagem, chegou até você, você ainda não entregou o teu coração para Jesus, porque uma voz contrária diz para que você não faça isso, porque você vai perder as oportunidades destas vidas, de experimentar tudo que você pode experimentar nessa vida. Não dê ouvido ao diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ele pode, pela Sua palavra, pelo Seu amor que nos constrange, impedir que nós venhamos a praticar o pecado. Mas ainda assim, quando nós erramos e pecamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é o nosso advogado diante de Deus Pai. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a minha súplica
Esta é a minha oração por você, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final deste culto. Minha esposa estará se despedindo, orando, e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Espere pela bênção apostólica. Não saia antes disso, em nome de Jesus. Amém, esposa? Amém. Palavra forte. Amém, Jesus. Palavra forte, palavra para reflexão, Amém. palavra para que nós venhamos a entender que nós temos duas direções. Amém, Jesus. Uma é viver com as obras da carne. E a outra é viver pelo fruto do Espírito. Amém. Que possamos fazer a segunda opção, Amém. irmãos? Porque as obras da carne têm destruído o nosso mundo, têm destruído as famílias, têm destruído relações É verdade, Senhor. entre irmãos, entre amigos, família. As obras da carne nos levam para o inferno. Soberano Deus, glorioso, eterno Pai, Ó Deus Altíssimo. nós te amamos, meu Senhor, nós te louvamos, meu Amém, Senhor, te Jesus. engrandecemos, Pai, pela beleza da tua santidade. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, Obrigado. pela tua palavra. Obrigada, meu Senhor, pelo som da tua voz, Amém, Jesus. Deus. Que cada um possa receber, Amém. refletir e praticar, meu Senhor. Amém, Jesus. Somente aquilo, meu Senhor, que diz a tua palavra quanto ao fruto do Espírito. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai, a refletir Amém. antes de falar. Amém. Porque, como disse o seu filho, palavras magoam, machucam. Amém. E amontoadas, meu Senhor, acabam tornando algo que não é do teu agrado. Amém. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos a ter temperança, meu Senhor, Amém. em todas as situações. Amém. Porque como a tua palavra diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscências da carne. Amém. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém. Contra essas coisas não há lei. Amém. Ajuda-nos, meu Senhor. Ajuda-nos a viver em amor, Amém. a acordarmos com alegria, porque a Abençoa, alegria do seu Pai. Senhor é a nossa força, Amém. a termos paz no nosso coração, Amém, na Jesus. resolução de qualquer tipo de adversidade, Amém, Jesus. a termos longanimidade, meu Amém, Senhor, temos benignidade no nosso Amém. coração, bondade para ajudar o próximo, Amém, em nossa Jesus. casa, fidelidade com o Senhor e com os nossos, Amém, Jesus. mansidão ao falar, mansidão ao ouvir, domínio próprio Amém, do Jesus. Senhor, para que nós não venhamos a agredir o nosso próprio Amém. com palavras e atitudes, mas principalmente ao Senhor. Deus. Amém. Ajuda-nos, Pai. Somos pequeninos demais diante de um Deus tão grande, É meu verdade, Senhor. Nós somos limitados, mas o Senhor é eterno. Amém, Nos Pai. ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Amém. meu Senhor, a cada um. Toma cada homem e mulher que esteve e ainda está assistindo, meu Amém, Senhor, Pai esse Santo. culto, Pai. Abençoa a irmã Aline, meu Toma Deus, nas tuas em nome mãos, de Senhor Deus. Jesus, Pai. Guarda a vida dela, meu Amém. Senhor. Ao Carlos, meu Senhor, bendito, Amém, meu Deus, Jesus. em nome de Jesus. A Rosane Evangelotti, Amém, meu Pai Senhor, Pai, tua filha está desde o início que Toma nas tuas mãos, Senhor do Deus. projeto Amor de Deus, Toma nas até tuas hoje. mãos, tua filha, Senhor. Só faltou, acho que uma vez, porque tinha um compromisso. É verdade, Ó, Pai. Glórias e glórias. Glória e a ti, glórias, Senhor Pai. Jesus. A ser com a irmã Maria das Neves, a tia Maria, Sim, a meu minha Pai. cunhada Sônia, a Débora Sim, também, meu Pai. meu Toma a irmã Senhor. Débora nas Ser tuas com a mãos, vida Senhor da Deus. Débora, Pai. Sim, meu Ser com a Pai. Elisa e o Aron. Amém, Ser Pai. com a Marcinha também, Amém, meu Jesus. Senhor. Ela está sempre conosco, Sim, meu meu Pai. Senhor. Toma a tua filha Com a nas tuas mãos, Joelma, Senhor. meu Pai. Toma a entrou Joelma, no Senhor Deus. tempo. A Esposa de Yolanda, Sebastião, meu Deus, Ingrid. ó, ser com a irmã Yolanda, meu Amém, Deus, uma Jesus. bênção na tua casa, meu Senhor. Amém, Ser com Jesus. Eliana, Pai. Toma a Eliana nas Ó, tuas mãos, Pai, Senhor no Deus. tempo que ela não entrava, Toma a sua meu Deus, ela família, está Pai, em nome do conosco, Senhor meu Senhor, Jesus. contigo em primeiro lugar. Amém, Ser com a Jesus. irmã Alda, meu Toma a irmã Deus, Alda uma nas tuas bênção mãos, do Pai. Senhor, Amém, Pai. Pai Santo. Ser com ela, com Toma Jorge nas tuas Castro, mãos. meu Deus. Toma o Jorge Castro, Em Senhor Deus. E a nome de Sandra nas Jesus, tuas meu mãos, Senhor Senhor. Deus. Em nome de Jesus. Cada um dos nomes, meu Senhor, que foram citados Sim, aqui, meu Pai. Senhor.
ser com Sandrinha, cada Soninha, um, Pai, Deus. muito obrigado, Em Pai. nome de Jesus, meu Senhor. Sim, meu Abençoa, Pai. Ser comigo, meu Senhor. E Amém. com o João, Pai. Em Amém. nome de Jesus, O Wellington, meu Senhor. Senhor Deus, também. Ser conosco, com os nossos corações Toma nas também, tuas meu mãos, Deus. Senhor Deus. Ó, Pai, nos guarda, meu Senhor. Nos Nos guarda, livra Senhor, de de todo todo mal, mal, meu Senhor. Senhor. Os dias são maus. É verdade. Ó, Pai, o amor se esfriou, Pai. Mas o teu amor jamais se esfria. Jamais se Deus. acaba, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque o teu amor, ele é eterno. Amém, Pai. Ajuda-nos somente, Pai, a vivermos cada gomo, meu Senhor, do fruto do Espírito. Toma nas tuas e a mãos, praticarmos Senhor Deus. também. A Ti seja sempre toda a honra, glória e louvor. Recebe, Pai. Recebe esta oração, Pai. Sim, meu Senhor. Que faço em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Receba a bênção apostólica. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja do Senhor presente neste culto, Aleluia. e toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra de admoestação, de ânimo, para que nós próprios possamos ser mais do que vencedores e reinar com Cristo sobre a face da Ana terra. Afonso, beijo, minha flor. Eu estou apaixonada pela minha brisa. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de Maria, vocês. beijo. Brisa é a nossa mais nova Soninha, gatinha. beijo. Glória a Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Boa Amém. noite, bendito. Fique na paz do Senhor. Família bendita do Senhor. Boa noite.